Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, nós somos o podcast Primeiro Andar e hoje eu estou aqui com minha parceira do projeto, a Aline, que não é do projeto, mas está de participante especial hoje. Oi, eu não sou nem do mesmo ano, mas tô aí. A Emily também aparece em algumas partes do episódio. O Primeiro Andar é um projeto de podcast da disciplina de Nova Nasça do Colégio Nacional, que tem o objetivo de levar divulgação para os jovens artistas e criadores mirins, que querem expor seus processos e projetos criativos para o mundo. Estou aqui também com a Vitória, Vitória! a nossa entrevistada mais do que especial. Porque esse é o 10º episódio do podcast. Cadê aquele efeito de palmas? Ah, tem um efeito de palma, ó. Vitória, você pode nos contar um pouco de você e com que você trabalha hoje? Então, meu nome é Vitória, brasileira, e atualmente eu sou professora de artes. Então, eu fiz licenciatura e bacharelado, e eu tenho habilitação para dar aula de artes na educação básica, desde o ensino infantil até fundamental, 1, 2, ensino médio, EJA, etc. E atualmente eu dou aula de artes para ensino fundamental, anos finais, e ensino médio. O que te chamou a atenção para fazer o curso de artes visuais? Eu tenho uma filosofia muito concreta, muito cheia de provas, assim, que quem se torna professor, muito possivelmente se torna professor por causa de outro professor. Então, durante o meu ensino médio, eu não tive aula de artes, mas eu tive aulas de literatura muito boa, que mesclavam esses conteúdos. Então, eu lembro muito claramente de uma aula que eu tive sobre vanguarda, sobre Tropicália. Aí eu ficava meio encantada de pensar que nossa, a arte mudando o mundo, não sei. Todo mundo que entra no curso de licenciatura, artes e essas coisas, entra pensando que vai mudar o mundo. Aí eu fiz Enem, aí eu falei que eu ia mudar o mundo sendo professora de arte. Então, eu acho que eu gosto muito mais de literatura, gostava pelo menos muito mais de literatura, entendia muito mais do que entendia de artes visuais. Mas eu não me via sem professora de português. Falar sobre gramática, não sei o quê. Eu gosto de conversar sobre movimentos artísticos e sobre criatividades e revoluções, transformações, diferentes pontos de vista, que eu acho que é o que me conecta com o que eu gosto de fazer. Você ainda acha que a arte ainda pode mudar o mundo? Eu acho, mas eu acho que eu tenho outras concepções de mundos, porque quando a gente quer grandes revoluções, eu acho que a gente pensa em larguíssima escala. E eu acho que hoje a gente tá mais ainda vivendo uma utopia muito grande dentro da minha cabeça, mas acho que talvez mudar o mundo de um aluno de cada vez. E aí, quando a gente muda, nem que seja um mundo por vez, eu acho que a gente já faz bastante coisa, assim. Sei lá, pensar de, nossa, eu desenho e isso pode virar uma profissão? Pode. Nossa, eu não desenho nada, mas eu gosto muito de estudar sobre Leonardo da Vinci. Isso pode virar uma profissão? Pode também. Entre outras coisas. Que legal. Eu acho que você mudou um pouco da minha concepção de mundo quando eu tive aula com você. Estou muito feliz. E qual que é a diferença entre artes visuais e as artes plásticas? As artes visuais, elas vêm como uma espécie de atualização, assim. Artes plásticas, a gente tem essa concepção bem das técnicas mais clássicas, mais tradicionais, né? Então, no começo, o que a gente entendia, o que a gente considerava enquanto artes que não era teatro, que não era dança, que não era música. A gente reuniu num grupo só desenho, escultura, pintura, plástico, da plasticidade do material. Mas aí, com a chegada da arte contemporânea, essas coisas foram somadas a outras, né? O que é plástico, o que é moldável, por exemplo, numa performance, que é o corpo do artista. E aí agora a gente tem, dentro das artes visuais, isso que a gente trabalha com as visualidades, né? A instalação, que é trabalhar com o espaço como arte, a performance, videoarte, fotografia, por exemplo. A gente trouxe uma pergunta aqui, só que eu acho que você mais ou menos já respondeu. Se você gosta de ser professora e sobre a profissão em geral agora. Eu gosto muito de ser professora. Eu acho que às vezes é meio difícil de entender para quem é jovem hoje alguém gostar de ser professor, a não ser que você já tenha isso planejado, algum tipo de
referência próxima, porque eu acho que os sonhos hoje estão muito diferentes, assim, muito mais, às vezes, ligados com uma parte de internet que para mim ainda é muito abstrata, por exemplo, ou ainda os cursos tradicionais, muito tradicionais. Mas eu sou de uma galera, assim, meu círculo social é composto de pessoas que muitas delas foram para cursos de licenciatura. Então, eu sou professora não por plano B, porque alguma coisa deu errado, eu sou professora porque sonhei com isso e isso deu muito certo. Mas igual quando eu falei do querer mudar o mundo, assim, eu acho que quando a gente está na faculdade, principalmente uma faculdade de artes, que vai trabalhar com essa parte da criatividade e tudo mais, da criatividade também, mas entre outras coisas. A gente, às vezes, idealiza muita coisa, né? Romantiza, pensa o que vai ser sala de aula, que sempre vai ser muito tranquilo, que falar de arte sempre vai ser muito bem acolhido. E aí eu acho que existia uma concepção do que é ser professora de artes quando eu estava na faculdade e o que é ser professora de artes agora que eu estou em sala. E é muito mais legal agora que eu estou em sala porque é real. E é concreto. Mas é muito mais legal porque eu consegui elaborar, porque foi muito diferente, assim, muito diferente. Eu não tenho uma diferença de idade tão grande, assim, em relação aos meus alunos, mas é gritante a diferença geracional. Eu dei aula uma época para uma turma de criança que não assistia mais desenho animado, e aí era tudo que eu levava pra sala de aula, era a minha referência de desenho animado. Ninguém tinha assistido, sei lá, Bob Esponja, sabe? Pra poder falar sobre cubismo, Phineas e Ferb. Então, eu gosto muito. Acredito muito em educação, acredito muito em arte e educação. E gosto muito de ser professora de artes, mas gosto consciente, porque é um trabalho muito desafiador. Muito. Imagina ser professora de um monte de menino diferente, de sala diferente, daquela idade diferente, cada dia é uma surpresa. Sim. Aline, você Oi. gostaria de ser professora? Depende. Eu acho que sim, velho. Por causa que você tá falando de algo que você gosta pra pessoas que, tipo, talvez nem liguem, mas eu queria muito poder falar, tipo, pra alguém sobre algo, sabe? É legal ensinar as outras pessoas. Da primeira vez que a gente foi tentar gravar o podcast, você perguntou se alguém de nós queria ser professor. Eu falei que eu não sabia, tipo, porque eu já tinha pensado, porque eu gosto de ensinar pros outros. Só que eu não tenho confiança em, tipo, passar o que eu quero. Eu não sei se entendem, mas eu acho que, tipo, ser professor deve ser muito legal, porque ver que o aluno entendeu, que gosta de você, que gosta de entender a matéria. Às vezes nem só às vezes mesmo quem não entendeu, mesmo quem não curte, vem tipo assim, olha o desenho que eu fiz. Aí eu falei, pronto, a aula deu certo. Mas eu acho que não tem muito esse negócio da confiança de passar, porque a gente descobre muito do que eu sei de história da arte. Hoje eu aprendi para poder dar aula, não necessariamente foi na faculdade, assim. A gente aprende sobre conexões em relação à filosofia, arte contemporânea, estética, antropologia da arte, mas transformar esses conteúdos em algo que pode ser simplificado para o ensino médio é uma coisa que a gente só aprende em sala de aula, então. E confiança é coisa que a gente vai ganhando. Assim, determino que não existe alguém que chega 100% seguro para ser professor no primeiro ano. Acho que também deve ser muito bom ensinar, porque você aprende junto, né? Com certeza. Tipo, toda aula tem uma nova análise de obra. E aí sempre tem alguém que tem sei lá, alguém que gosta muito de mitologia grega, assim, ou mitologia nórdica. Professora, você sabia que Zeus, não sei o quê? Você sabia que o Marcel Duchamp? E aí eu sempre aprendo muita coisa. Pra fazer o curso de arte, você tem que saber desenhar essas coisas? Porque muita gente tem dúvida Que a gente teve nisso. essa dúvida. É que parece ser algo que você tinha que entrar já sabendo desenhar esses trem. Uma coisa que a gente aprende depois que entra na faculdade é que às vezes o nome é o mesmo, principalmente quando a gente está falando de universidade federal, mas mesmo que seja o mesmo nome, artes visuais, aqui na UF é muito diferente de artes visuais na UNB, que é muito diferente de artes visuais na UFMG, que é muito diferente de artes visuais na USP. Hoje, na UFO, a gente não tem mais essa prova que é o que a gente chamava de prova de habilidades específicas, né? Que é o que cobra esse desenho primeiro para te aprovar, antes de você entrar para o curso, né? Como se você já tivesse noções básicas de desenho, de formas. Hoje na UFO a gente não tem. E eu, se tivesse que saber desenhar, eu teria entrado no curso.
Eu gosto de artes, eu gosto de estudar sobre arte, eu gosto de outras formas de arte além do desenho, né? Porque eu acho que essas provas acabam reduzindo muito o tanto que existe de coisa de artes visuais ao saber desenhar. Existem algumas faculdades que ainda pedem, mas aí são provas assim que pedem alguma coisa de perspectiva, mudar criativamente alguma coisa. Mas uma vez que a gente já está na faculdade, esse termo saber desenhar ou desenhar bem, ele é ressignificado todo semestre, assim. Eu convivi com pessoas que estavam no curso de artes visuais para fazer desenho de ilustração infantil, tinha uma galera que queria fazer ilustração digital, tinha um colega nosso, todos os quadros deles eram perfeitamente geométricos. Não tinha um personagem, era tipo tudo uma linha reta muito satisfatória de se ver. Tinha gente que fazia tipo desenho misturado com performance e tudo tinha uma poética grande, né? Poética é uma palavra que a gente fala muito dentro do curso. Então, a resposta é talvez dependendo do lugar que você queira entrar. Mas, uma vez quando a gente já tá lá dentro, muito possivelmente esses horizontes vão ser completamente ampliados. O desenho que você entra no começo da faculdade vai se transformar completamente para o desenho que você faz até o final dela. Entre outras práticas artísticas também. Que legal. Isso daí já matou uma dúvida minha. Eu tinha essa dúvida. Lá na faculdade, os dois primeiros anos, eles são praticamente 100% práticos. Então, tem essa questão do desenho, mas coisas que eu provavelmente nunca teria tido a oportunidade de fazer em outro lugar, eu fiz lá. Que eu tive aula de desenho, de pintura, de fotografia analógica, de cerâmica, de escultura. Depois eu peguei aula de performance, lá tem aula de cinema. Então, a gente aprende um pouquinho de cada coisa. Nossa, então é muito amplo. E dentro disso, por exemplo, aqui em Uberlândia, talvez nem sempre a gente tem acesso de saber tudo que está acontecendo. Mas colegas de curso que eu tive na época que tinham um foco 100% em cerâmica, por exemplo, saíram do curso e montaram seu próprio estúdio de cerâmica. E é uma coisa que a gente fica pensando assim, como que se vive sendo artista? A gente vive de desenho, e vive de cerâmica, e vive de fotografia, e vive de cinema, e vive de dar aula. A gente falou isso no podcast da Sofia Nadisda, do terceiro. Ela mandou todo um conselho lá de ser música, de que ela não vai morar debaixo da ponte. Não vamos. É trabalho como qualquer outro. Ainda bem. Ainda bem. Ó, sobre o podcast. O podcast é sobre divulgar jovens artistas. Então a gente tem umas perguntas aqui. Você gosta de jovens, Vitória? Jovens, eu gosto. Ai, claro, eu dou aula pra eles, né? E eu acho que eu me considero uma pessoa jovem. Sim. Igual o Chaves fala, né? Eu não sei se vocês pegaram essa fase de Chaves, mas ele tem uma música que ele fala jovem ainda, como é que é? Sei lá, porque a juventude nunca morre. Eu já vi. Enfim. Mas você é muito jovem. Gosto. E eu acho que, assim, não existe um momento tão intenso, profundo, pulsante, onde tudo pode acontecer. Eu acho que, assim, é muito coisa de jovem da minha cabeça, por exemplo, querer ter entrado num curso de transformar o mundo, sabe? Muito coisa de jovem, transformar o mundo. Então, gosto. Eu acho que a adolescência é uma fase muito legal. E de artistas? De artistas? Gosto de artistas. Dou aula sobre eles também. Nossa, e de jovens artistas? Jovens artistas. Gosto muito de jovens artistas também. Estamos precisando de muitos jovens artistas, inclusive. Quem que elaborou essa pergunta? Boa pergunta. É sobre o podcast isso, sobre achar jovens artistas e divulgar eles pro mundo. Sobre tentar incentivar. Porque assim, eu fico pensando que às vezes muitos adultos artistas ou velhos artistas acabam não se tornando artistas porque as suas versões jovens sofreram algum tipo de estigma por causa da família, né? Então essa história do não vai conseguir ganhar dinheiro, não sei o que, isso acaba cortando possivelmente um futuro muito brilhante de alguém. E às vezes, não necessariamente você quer ser um artista que vai viver de arte. Não necessariamente. Eu dei aula para pessoas que desenhavam e pintavam e faziam coisas que dançavam brilhantemente e queriam fazer outros cursos. E aí, assim, eu acho também eu acho que a gente tem que fortalecer essa ideia de que artista é profissão,
mas também que arte não é supérflua. Então, eu acho que ter um contato permanente com algumas coisas de criatividade, arte, façam você entrar em contato com pontos de vista além do seu no mundo, mas também seus pontos de vista internos, que às vezes você não presta atenção. Isso é acessível para todo mundo, sabe? Ou deveria ser, pelo menos. Então, você pode ser um jovem artista que sonha em ser outra coisa, que não seja um jovem artista, mas que não deixe a prática artística morrer na sua rotina, né? No seu cotidiano. Porque arte é vida. A gente falou isso numa batalha de pitch, eu acho. A gente perdeu. Nossa. Vitória, você é uma jovem artista? Por enquanto, eu sou uma jovem professora de arte. Quando a gente passa a entrar no mercado de trabalho, quando a gente está aprendendo a fazer alguma coisa, eu acho que é difícil conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu descobri outra coisa que eu gosto muito, 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 que é relacionada à arte também, que é trabalhar com cultura popular. Pertencer a esse rolê de cultura popular, que foi o que me levou a conhecer um pouco sobre produção cultural, que é um rolê que eu tenho gostado muito, 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 muito. Eu acho que, assim, isso tem que ser mais estudado dentro das universidades, a possibilidade de você usar projetos de incentivo, lei de incentivo, projeto cultural, para você poder financiar os seus sonhos. Muitas pessoas que eu conheço publicaram seus livros, fizeram suas exposições por causa de leis de incentivo. Vocês sabem o que é lei de incentivo? Né, que são esses financiamentos do governo, até de instituições privadas, voltadas para arte e cultura, projetos sociais e etc. Tenho gostado muito, muito, muito disso. Então, assim, ainda tenho vontade de voltar com a minha produção pessoal, assim, eu gostava muito de performance, eu gosto muito de escrever, cheguei a fazer algumas coisas, mas por enquanto eu tô tentando ainda aprender a dar aula e tenho vontade de voltar para a faculdade e tudo mais, e conciliar com mais coisas, e somando outras também. Mas é isso, acho que eu me considero uma jovem professora de arte. Você acha que você vai conseguir conciliar? Nossa, BOzão para a vitória do futuro, né? Tomara, tomara. Mas assim, eu tenho boas perspectivas para o mercado de arte aqui na cidade. E já o curso de artes cênicas, por exemplo, abriu doutorado. O curso de artes visuais tem mestrado profissional. Se não me engano, vai abrir o curso, a parte de pós-graduação para o mestrado de artes visuais também. Eu acho que tem tido muitas iniciativas independentes daqui na cidade. Então, eu acho que vendo um terreno fértil, a gente ganha coragem de fazer as nossas coisas também. Então, pretendo, sim, conseguir conciliar eventualmente. Sim, mano. Eu acho que uma dessas iniciativas que você estava falando, sobre que foi com o apoio da lei que você falou, foi, sabe o Marcelo de Teatro? Uhum. Ele foi, você viu que ele teve a série dele? Não. Ele estreou numa série, ele é protagonista da série, eu acho. De futebol, tá na televisão. Eu acho que a maior parte do elenco era de Uberlândia e eles foram com o apoio da lei, assim. Me manda depois, eu quero ver. Só não sei, só tá passando toda sexta às 11h30 da noite e eu nunca consegui ver. Aonde? No TV Brasil. Por isso que ele parou de dar aula? Que tá fazendo essa série? Não sei. O que você acha que é o maior obstáculo para a valorização da arte brasileira atualmente? Difícil, difícil. Quanto tempo tem esse podcast? Quanto tempo eu posso ficar falando? Pode falar o tanto que quiser. Ai, então, eu acho que, assim, tanto para arte quanto para educação, quanto para ciência, quanto outras coisas, eu acho que a gente está vivendo um tempo de questionar, às vezes, coisas que, na verdade, precisavam de um fortalecimento e não de apanhar mais ainda. Então, assim, eu acho que a gente tem tido uma crescente muito grande do questionar a escola, por exemplo. Para que serve a escola? Porque agora a gente não precisa de escola, a gente precisa aprender a ganhar dinheiro, não sei o quê. E às vezes, na escola a gente aprende, a gente encontra coisas que gosta de fazer. Na escola a gente encontra alguém que sabe desenhar de uma forma diferente, começa a desenhar também. Na escola foi que eu aprendi que artes pode sim transformar muita, muita coisa. Então, acho que começa por aí. A gente tem que entender que algumas coisas, eu escuto muitas vezes em sala, tipo, mas a arte não vai servir pra nada, nada na minha vida. E aí eu acho que a gente tem que perder essa noção de que ela tem que ser utilitária o tempo todo. Tá, talvez ela não te faça saber investir no mercado, na bolsa de valores. Mas quando
Quando você tá triste, você escuta uma música pra te consolar, não escuta? Sabe? Você vê um filme para poder ficar melhor e esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que solidificar a nossa base. A gente tem que voltar a olhar para a educação como algo, como a educação. A gente tem que olhar para a arte e entender que das duas uma não é feito por pessoas que vão morar debaixo da ponte. E mesmo que se for feito por essas pessoas, é algo legítimo, pois elas são humanas, e também não deve ser acessível só para parcelas da população que são capazes de comprar um bilhete muito caro para entrar dentro de um museu, sabe? Então, eu acho que a gente tem estereótipos muito fortes do artista. Ou é aquele cara muito rico que faz coisas aleatórias e vende por 200 milhões de reais, ou é a pessoa que faz seus desenhos de forma muito romântica, idealizada e nunca consegue vender isso. Eu acho que ultimamente a gente tem preocupado muito com essa questão do dinheiro, sem perceber que existem milhões de profissões que a gente pode ter e fazer, sabe? E nisso de querer valorizar só, dizer que é bem sucedido, só quem faz sucesso no TikTok, a gente perde muita coisa. Mas também o maior obstáculo para valorizar a arte no Brasil, às vezes até parece tema de Enem, né? Assim, daria uma boa redação. A gente pode começar essas transformações, igual eu falei no começo do podcast, uma pessoa de cada vez. Às vezes, a gente pode começar a valorizar a arte no Brasil, transformando uma família para que ela apoie o seu filho ou sua filha na carreira de ser artista. E aí eu acho que a gente já valorizou a arte no Brasil. Se a gente conseguiu um artista, a gente já valorizou a arte no Brasil. Um artista, mais uma arte, mais um mundo. Pra sempre. Frases de efeito. A gente trouxe uma pergunta que é mais tipo de curiosidade, assim, sobre opinião. Se separar a arte do artista é possível? Eu sempre pergunto isso em sala, porque eu gosto de escutar os argumentos, e sempre gera respostas muito diferentes, assim. E eu não tenho uma resposta para ela, não. Porque, por exemplo, é muito difícil para mim pensar que eu dou aula, quando estou dando aula sobre história da arte, quase que predominantemente dando aula sobre a história dos homens artistas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Praxíteles, Jacques Louis David. Eu falei homens de 300 milhões de séculos de diferença de vida entre um e outro. E, assim, vai dizer que mulheres não produziam nessa época? Talvez, talvez não, porque não podiam, mas talvez sim, e eram completamente escondidas. Então, eu acho que é difícil para mim separar a arte do artista e o sistema da própria arte, assim, porque estudando sobre arte a gente percebe sobre muita coisa, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode ser muito, talvez simplificar demais o ser humano, que é o que sempre me gera uma crise existencial. Se eu não separo a arte do artista, se eu descarto tudo junto, eu quero dizer que mesmo pessoas com morais muito controversas, essas pessoas não têm emoções e subjetividade, tá? Mas são valores completamente diferentes dos meus. São. Mas essas pessoas não têm subjetividade. Aí eu sempre acabo entrando num conflito comigo mesmo, numa força aí eu nunca saio de lá. Mas se eu não conseguir separar, eu consumo conscientemente. Por exemplo, Pablo Picasso. Eu fiquei pensando se daria pra separar ou não. Eu acho que não, mas tem tipo arte que não sabe nem quem produziu, mas aí eu peço de volta, tem arte, sabe quem produziu, qual não foi produzida. Arte. Eu acho que é um debate muito longo. A do artista e da arte, e o do sistema e o da arte. Porque são bem diferentes e bem profundos. Para mim fica manchado. Assim, eu consigo reconhecer que a arte que a pessoa fez é muito massa, mas fica manchado. E eu acho que a gente pode, inclusive, fazer compensações. Tá, na história da arte, a gente consegue estudar só sobre homens artistas? Ok. Hoje, é difícil pra caramba, mas a gente tem muitas mulheres produzindo. Quantas mulheres que produzem arte hoje a gente tá dando visibilidade? Assim, a gente tá reconhecendo e legitimando como artistas para poder fazer esse entendimento histórico. Então, se em um momento
a gente não tinha muita opção de como gostar de arte, porque todo mundo ali tinha seu algo a ser questionado. Hoje a gente tem nichos diferentíssimos de arte para poder consumir. Tá muito profundo. Pô, eu acho que você fala muito bem, Vitória. Que me coloca muito pra pensar. E eu acho que eu gosto. É É por isso que eu verdade. gosto muito de você e dessa aula. É porque eu assisto muito vídeos da Erika Hilton. Aline, você tem alguma pergunta? Qual o seu movimento de arte preferido? E qual que você menos gosta? Esse é legal. Nossa, tipo, escolher o filho. Muito difícil. É quando você tem mais de um bicho de estimação, assim, como que a gente escolhe quem gosta mais? Eu convivo cotidianamente com movimentos artísticos muito diferentes. Então, eu acho que, assim, a gente só convence ou encanta um aluno a gostar de um movimento completamente aleatório se a gente gosta muito daquilo também. Então, por exemplo, quando eu estou estudando História da Arte, Renascimento é completamente diferente de Romantismo. Quando eu estou dando aula sobre Renascimento, eu sou a maior fã do Leonardo da Vinci. Nossa, que revolucionário! A gente gosta muito de Grécia, e fazer anatomia, ciência, emoção, que tem a ver. Quando eu estou dando aula sobre romantismo, aí eu sou a maior fã de romantismo do planeta. Porque razão levou a gente a esse buraco de não falar sobre emoção, e a gente tem que falar sobre os nossos mundos internos, porque a gente está falando, a gente tá vendo essa tempestade aqui, ó, essa tempestade acontece dentro de você. E aí a gente vai para arte moderna. E aí eu sou a maior fã de dadaísmo do mundo. Tá vendo esse mictório? Esse mictório revolucionário. E no surrealismo, girafa pegando fogo. Então, assim, tem a professora que gosta de tudo, porque dá aula sobre tudo. E tudo, a gente descobre que tudo é muito massa, assim. Eu acho que a gente aprende a ver arte para muito além do campo de, não sei, da idealização. Então, é muito, muito, muito doido. Entender que a arte está tipo, completamente entrelaçada a mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças de pensamento. É muito bravo. Eu, Vitória, aprendo muito com a Vitória professora, assim. Mas, na mesma medida, eu gosto muito de dar aula sobre aquilo que o currículo escolar fala que é importante a gente sair da escola entendendo o que é, fruir sobre arte, apreciar arte e tudo mais. Existe tudo aquilo que não entra dentro dos currículos escolares. Não entra ainda, mas é importante que se discuta também. Então, a Vitória, pessoa, não são pessoas diferentes, assim, mas são momentos diferentes do meu dia. Eu gosto muito de tudo também que não tá na Geek One. Eu gosto, e aí, assim, não é um movimento artístico, mas eu gosto muito de cultura popular. Entre suas mil manifestações, eu faço capoeira. Eu gosto de artistas populares. Eu gosto de arte urbana, muito, 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 entre outras coisas. Eu acho que a gente tem que meio que cultivar essa capacidade de se emocionar com a arte, seja de qualquer lugar que ela venha, assim. Eu não gosto muito de uma arte que ela é mercadológica demais, assim. Depois os artistas eu conto pra vocês no off. Mas a galera que tá ali realmente para fazer leilões milionários. Eu acho que talvez esvazie um pouco Do conceito de tudo, assim. do rolê todo, assim. Mas estão ali, né? Ganhando dinheiro com arte. Nem sempre tão legal assim. Mas é a arte deles. A Larissa perguntou qual o seu artista de cultura popular favorito brasileiro. Algum artista que você gosta brasileiro, atual, pra dar de recomendação. Quando a gente está estudando, meio que vivenciando esse rolê de cultura popular, é entender a arte meio que integrada, é visual e dança e teatro, tudo ao mesmo tempo. E aí, dentro de cada uma dessas manifestações, a gente tem aqueles que a gente considera o que a cultura popular vai reconhecer enquanto mestre, né? Mestre dentro do congado, mestre dentro do maracatu, mestre dentro da capoeira, do cavalo marinho, do boi, etc. Então, existe uma manifestação que eu gosto muito, 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 que geralmente acontece na Bahia, que é o samba de roda, que são mulheres que sabem fazer samba raspando um prato de alumínio e uma faca e sabem tirar um som percussivo disso. Eu acho isso muito lindo. Que sabem fazer verso e cantar espontaneamente e sambar toda adereçada, assim. Eu gosto muito. Tem uma que faleceu recentemente, que era a Dona Nicinha,
que formou muitas e muitas, muitas sambadeiras no país. Tem Dona Aurinda do Prato, que é uma senhora, por muito mais que 90 anos, que ela fica ali no seu banquinho e toda uma festa acontecendo ao redor dela. Eu acho que coisas assim são muito. Eu acho que é uma camada de arte que eu não tinha visto em lugar nenhum no mundo ainda. Eu acho que a gente brasileiro sabe fazer coisas absolutamente surreais de linda. Então, esse entendimento de um, um viver para além daquilo que é só funcional, só aquilo que, não sei, cultura popular fez ganhar a arte ganhar novos sentidos dentro da, da minha concepção. Eu acho que a cultura popular é uma das invenções, criações, representações, acho que tipo mais bonita que eu já vi, porque é cada um diferente do outro, cada um quer fazer o que tá fazendo, fitinha colorida. Eu acho muito legal como cada um vê a arte, o representar a identidade de você, sentimento, por diferentes maneiras e que seja bater o prato. Sim. Sim. Aí eu acho que é uma visão minha porque eu gosto muito do ser humano. Eu gosto muito de tudo, eu acho. É muito top. Mas assim, para além de cultura popular, escolhendo um filho favorito na resposta anterior, tem uma artista cubana perfeita que eu acho que todo mundo ia gostar muito, todo mundo aqui do podcast, que ela chama Ana Mendieta. Ela é uma artista contemporânea e ela trabalha com performance e ela fala sobre a identidade do ser mulher e ser cubana e se conectar com a própria terra. E quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade, a Pinacoteca, ela fez uma exposição chamada Mulheres Radicais. E eu tenho o catálogo, eu posso mostrar para você. E tinha obras originais da Ana Mendieta lá, e eu lembro de chegar e aí tinha a foto dela olhando. E aí eu olhava para a cara dela e falava assim: meu Deus, você existe no mesmo planeta que eu. Aí, nossa, eu acho que foi assim, se eu pudesse ter conhecido quando eu era criança a Hannah Montana, teria sido a mesma sensação, Deus. sabe? A Ana Mendieta, ela é incrível, e é isso. Tiro. A gente tem é uma pergunta que agora é uma constante do podcast, que a gente fez em quase todos os podcasts. E Vocês já viram aquele programa que antes era do Abujamra, eu acho que é assim que fala, e agora é do Marcelo Taz, que é o Provocações, que ele sempre termina com todo entrevistado, ele vira e fala assim: o que é a vida? E aí, vocês já viram? É muito. Depois eu vou mostrar. É muito massa. Gente, pior que eu já vi. Meu professor de filosofia passou esse vídeo. O que é a vida? E aí tem milhões de respostas diferentes, depois eu mostro. o pior é que a gente escreveu essa pergunta no roteiro, depois a gente apagou. O que é a vida? Ah lá. Deve ser o inconsciente coletivo de todo entrevistador. Pois é. A pergunta foi vista pelo Paulo Vitor em todos os podcasts. Ele gravou um áudio pra gente tocar. Ó, vou tocar. Oi, ouvintes, sou eu. Lembram de mim? Pablo Vittar. E o que? Foi Vitória. A pergunta é o seguinte: uma pergunta super importante para o andar da humanidade. Você tem 2 lasanhas. Você pega uma delas e coloca em cima da outra. Quantas lasanhas você tem agora? Justifique sua resposta. Eu acho que é igual quando a gente compra sanduíche e vem um pão no meio. É um sanduíche de muitas camadas. Nossa. Eu acho que é uma lasanha de 300 milhões de montagens. Uma lasanha. Eu tenho uma lasanha. Obrigada, Vitória. Emily. Porque quando você vai no McDonald's e pede aqueles que é tipo pão, hambúrguer, bacon, pão, hambúrguer, bacon, pão, você não paga 2 sanduíches, você paga um hambúrguer só. Eu vou descobrir que esse negócio existia faz 2 podcasts. Eu não sabia. Esse hambúrguer,
Aham. Alguém usou isso como justificativa também? A Larissa. Aí eu perguntei quem foi o inteligente que criou, eles falaram que era McDonald's. Esses dias eu vi uma lanchonete em Belo Horizonte. Lanchonete não, eu acho que é uma galera de rua mesmo, que coloca abacaxi no sanduíche. Uma rodela inteira de abacaxi. Nossa! Tipo, hambúrguer, maionese, batata palha, milho e abacaxi. Meu Deus. Você comeria, Vitória? Hambúrguer com Eu? abacaxi. É, Eu? Se eu comeria? Aham. Nu. Nu. Com certeza. 2 ainda. Um em cima do outro. Sim, sim. Aline, tem algum comentário? do hambúrguer ou do podcast? Do podcast. Ai, foi muito legal aprender as coisas novas do curso de arte, saber sobre essa ideia. Foi muito divertido. Esse é o meu comentário sobre. Depois vocês me mandam quando o podcast ficar pronto, vou mostrar pra minha família. Mãe, eu tô na Globo. Tem no Spotify, YouTube Music e Deezer. Nossa, eu quero todos os links. Eu vou colocar no meu currículo. Você já viu o Instagram do podcast? Não, ainda não. Gente, muito, muito chique. Claro. A gente pode criar uma camisetinha do primeiro andar. É verdade. Aham. Eu quero uma camiseta do primeiro andar, eu sou a maior fã. Mas você não viu o Instagram do podcast? Mas você sabia que depois a gente faz Reels com cortes do podcast e tem o bonequinho falando? Aí vai ter um bonequinho de você falando. Amei, amei. Pode fazer um bonequinho. Amei. Meu boneco tem que ser amarelo. Tá. O meu já tem o meu, né? O meu é daqui quando eu fui entrevistada milhares de anos atrás. Aham. Eba. O bonequinho da Aline é pequenininho, tem um do Paulo Vitor que é assim. Eu acho que... Encerramos. Aham. A gente agradece muito, Vitória, por ter aceitado, por participar, por ser tão incrível. Eu que agradeço o convite. Incríveis são vocês. A Emily falou pra perguntar uma pergunta. Como você é tão incrível? Censurado, rosto sorrindo. Mentira, não faço. Não. Vigero, vai ter que. Eu gosto de roupa amarela. E esse é o meu segredo. Agora todo mundo vai ter saber. Vitória é sua cor favorita, Amar. Não, mas aparentemente ela fica muito no meu guarda-roupa. É uma das. Amarelo, branco, dourado e azul. Eu acho que você combina muito com amarelo. É verdade. Sim, eu acho que a cor dela é amarela. Querida, me patrocina. Tem que patentear a cor agora. Já era. Vocês já leram um livro do Ziraldo que chama Flix? Não. Não. Eu vou levar esse livro na próxima aula pra vocês verem. Fica a dica pro pessoal ouvintes do podcast. Ó. Flix, do Ziraldo. E aí a gente aprende muito sobre a vida em um livro infantil. Ai, que gracinha. Então, agradecemos de novo. A gente fala pros ouvintes do podcast comentar, dar 5 estrelas no podcast, ir visitar a gente no Instagram, Primeiro Andar Podcast. E visitar a Vitória no Instagram dela. visitar a Vitória. Isso! Qual o seu Instagram, Vitória? Visitar a Vitória. Visitar a Vitória na casa dela, gente. Meu endereço divulgado publicamente. Meu Instagram é Vitória Brasileira. O brasileira tem 2 R's depois do B. Então é tipo BR. Brasileira. Isso. Que alguém já tinha esse nome. Sabe? Não sei como, mas tudo bem. Eu derrubava a conta, mas vamos... Pois é. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, Vitória. Tchau!